Fala, meu consagrado, você tá bom? Tô bom também. Eu sou Felipe e esse é mais um vídeo do Luangas Class, o seu canal de evangelização para você ter juízo e salvar a sua alma. Então, já dá aquele like maroto e compartilha que eu conto com você para engajar. E hoje o nosso tema é purgatório. Para você que está achando que vai para o céu direto, vou te dar uma notícia: não é assim que funciona. Vamos entender hoje justamente uma das fases que nós passamos para que nós possamos alcançar o reino dos céus. Mas vamos direto ao que a igreja nos ensina. Da palavra de Deus, segundo o livro dos Macabeus, capítulo 12, versículos de 41 a 45. Todos, pois, tendo bendito o modo de proceder do Senhor justo juiz, que torna manifestas as coisas escondidas, puseram-se em oração para pedir que o pecado cometido fosse completamente perdoado. E o valoroso Judas exortou a multidão a se conservar isenta do pecado, tendo com os próprios olhos visto o que acontecera por causa do pecado dos que haviam tombado. Depois, tendo organizado uma coleta, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente com o pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer este sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Nós vemos aqui uma narração de quando, durante um dos conflitos do povo de Deus, foi encontrado entre os soldados de Judas Macabeu necessariamente objetos pagãos. Eles estavam traindo a Deus. E aí, diante desse pecado, o que eles foram chamados? A justamente rezarem para que eles fossem perdoados. Mas espera aí, adianta alguma coisa? Se o cara traiu, está condenado ao inferno. Mas eles não eram guerreiros do povo de Deus? E aí? Justamente nós vemos os primeiros sinais de que sim, é possível oferecer orações a fim de que pecados sejam perdoados e uma pessoa que morreu vá para o céu. Mas vamos entender melhor o que diz para nós o Catecismo. Catecismo da Igreja Católica, citações 1030 e 1031. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Necessariamente, nós entendemos que existe uma possibilidade do céu, daqueles que buscaram a Deus, e o inferno, daqueles que rejeitaram a Deus. Mas a questão é, diante da concupiscência, diante dos nossos vícios, diante das nossas lutas, existem centenas, se não for a maioria de casos, de pessoas que lutaram e desejaram a Deus, mas sucumbiram muitas vezes. Como estes soldados macabeus. Eles sucumbiram à tentação da idolatria, mas porém pertenciam ao povo escolhido. E aí, o que vai fazer? Vai jogar para o inferno uma pessoa que buscou a Deus? É lógico que não. A misericórdia de Deus é infinita e na caminhada da igreja se percebeu isto. Inclusive, tanto pela Sagrada Escritura, como pela Sagrada Tradição. E muito mais para frente, por muitos milagres, sinais sobrenaturais que confirmam, são o dedo de Deus, se entendeu que aqueles que buscaram a Deus, porém não conseguiram viver plenamente este chamado, são purificados. E isto nós vemos tanto na Igreja Católica como na Igreja Ortodoxa, vemos referências no judaísmo, portanto, é algo que se pode ter credibilidade, de que existe
um período de purificação para aqueles que realmente buscaram a Deus, porém acabaram sucumbindo de alguma forma por suas fraquezas. Um ponto importante para nós entendermos: a pessoa que está no purgatório, ela pode ser retirada do purgatório antes do período que ela tem para purgar. Por quê? Na igreja nós temos o que nós chamamos de comunhão dos santos. O que é isso? Na comunhão dos santos, os méritos de Cristo que ele nos alcançou na cruz são como que investidos na vida dos santos. E tudo isso vai se juntando como um grande tesouro que é compartilhado por toda a igreja. Então, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, tudo que ela fez e sofreu juntou méritos, e a igreja goza desses méritos até hoje, de forma que hoje podemos receber indulgências. Da mesma forma, por exemplo, os carmelitas. Todos aqueles que usam o escapulário no peito usam dos privilégios dos carmelitas. Os carmelitas se sacrificaram, fizeram suas orações, suas penitências, e necessariamente todos os que usam participam desses méritos, que no fim de tudo são os méritos de Cristo na cruz. Tudo isso nós chamamos de comunhão dos santos, e esses méritos nós podemos aplicar para que estas almas sejam libertas logo do purgatório. Então, saiba você uma coisa, é muito importante rezar por estas almas que estão se purificando e alcançar delas esta libertação. Como fazer isso? Eu vou dar para você 3 modos de você ajudar as almas do purgatório. Em primeiro lugar, como eu já falei, as indulgências. As indulgências necessariamente são para purgar estas culpas que se pagam no purgatório, tanto que é aplicável para nós que estamos vivos, como para aqueles que já morreram e estão no purgatório. E todos os dias você pode alcançar uma indulgência plenária. É claro, só os que já morreram no dia de seu enterro é que eles conseguem várias indulgências plenárias, mas porém dá para conseguir. Então, todos os dias você é chamado a alcançar sim uma indulgência em favor de um parente. Como funciona? Em primeiro lugar, é necessário cumprir uma obra prevista pela igreja no que nós chamamos Manual das Indulgências. Segundo passo, você tem que participar da Santa Missa e comungar, confessar-se arrependido de seus pecados e não tendo afeto, apego por mais nenhum pecado. E terceiro, rezar uma oração pelo Papa. Pode ser um creio, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. Com tudo isso, você alcança esse ponto que falta para que esse justo vá para o céu, que são estas penas que nós chamamos de penas temporais. Então, uma forma de você alcançar libertação para as almas do purgatório é por meio das indulgências. Segundo modo, por meio da Santa Missa. A Santa Missa é necessariamente o grande meio que Cristo prolonga em nossas vidas as graças do Calvário. A presentificação, como dizia o saudoso Dom Henrique Soares, a presentificação do sacrifício do Calvário. Portanto, as graças que se alcançam na Santa Missa são aplicáveis às almas do purgatório. Portanto, é muito interessante que, por exemplo, na Santa Missa, você, no momento do Oremos, reze pelas almas do purgatório. Na oração eucarística, no momento do lembrai-vos dos defuntos, lembrar o nome de pessoas que já faleceram. No momento da comunhão, você pode oferecer a comunhão, as graças que você receberia pelas almas do purgatório. Porque é simplesmente e grandiosamente a graça do Calvário. Então, gente, tem mérito pra caramba. Então, tem melhor forma de aproveitar? E por fim, o terceiro modo, as penitências. Todo sofrimento abraçado com paciência por amor a Deus, em vista de nossa santificação, gera, sim, muitos méritos. Portanto, toda penitência gera méritos e todo mérito pode ser oferecido em sufrágio das pobres almas do purgatório. Veja só, então com estes 3 meios, a indulgência, a Santa Missa e a penitência, você pode colaborar para que muitos que estão no purgatório saiam logo e possam ir para o céu.
E principalmente, esses mesmos irmãos que você ajudar com as suas orações, sua missa e sua penitência, se forem para o céu, eles irão te ajudar se você for para o purgatório. Porque esta é a comunhão dos santos. Esta é a igreja em que colaboramos uns com os outros para que todos vão para o céu. É por isso que nós estamos aqui, colaborando para a sua santificação. Então fica essa dica. Reze pelas almas do purgatório. Um dia você pode precisar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like maroto e já compartilha. E eu conto com você no nosso próximo vídeo. Salve Maria!